paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago a história dos 12 espias, do qual Deus falou para Moisés separá-los e ir ver a terra de Canaã, a terra prometida, da qual o Senhor dera ao seu povo para que vivessem. E que eles fossem lá fazer o reconhecimento da terra, ver o que havia lá. E assim Moisés o fez. Separou 12 homens, entre eles Josué e Caleb. E eles foram até essa terra e viram com os seus próprios olhos como eram ela. E aqui a Bíblia, a partir do versículo 17, diz assim: quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, como campos abertos, solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram, fizeram um reconhecimento da terra, desde os desertos de Zin até Reob, perto de Lebo Hamate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai de Hebron. Foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uva tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Olha que grande esse cacho de uva. Levaram também amostras de romã e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol por causa de cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou de fato. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até descendentes de Enac, os gigantes, né? Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-lo. Essa certeza de Caleb. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Ai, que pena. Não podemos enfrentá-los. São fortes. São mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas o relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecemos para eles. Agora no versículo 14. Então, toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças são capturadas como prisioneiras de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito.
Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e o dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebele contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra diante de nós. Eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Esse foi o relatório de Josué e Caleb para aquele povo. Mas aquele povo, eles se entristeceram. Por quê? Porque os outros 10 espias, eles trouxeram um relatório negativo sobre aquela terra. Então o povo deu ouvido àquele povo que era mais, aqueles 10 espias que eram mais do que aqueles 2 espias. Como que uma pessoa vai dar atenção para 2 do que para 10? 10 está falando que é ruim e 2 está falando que é boa. Então a maioria venceu e a minoria perdeu. Mas a maioria ali naquele momento era uma minoria, a maioria medrosos, a maioria temerosos de enfrentar aqueles gigantes, a maioria temerosos de possuir aquilo que Deus tinha dado, a maioria que não confiava em Deus, a maioria que não acreditava, na verdade, na palavra do Senhor. Mesmo o Senhor ter mostrado tantos milagres para ele em meio ao deserto, em meio à libertação de 400 anos do Egito como escravo, aquele povo não acreditou no Senhor. Aquele povo não acreditou. Aquele povo estava com Moisés, mas não estava com Deus. Aquele povo não ouviu a Deus, mas acreditavam naqueles 10 espias que trouxeram um relatório negativo. E Josué e Caleb, não, a gente pode possuir. Lá é uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra excelente do qual o Senhor está nos dando. Vamos possuir. Eles queriam ir naquele exato momento, mas o povo se rebelou. O povo queria até apedrejar aqueles homens. Moisés e Arão se colocaram de joelhos, ficaram tristes com aquilo. E o Senhor, imagine o coração de Deus para com aquele povo, se entristeceu também. A vontade do Senhor era destruir a todos. Depois, se você quiser continuar a história, você lê. Mas Moisés se colocou diante do Senhor e clamou ao Senhor pelo povo e pediu que Deus não destruísse aquele povo. E assim Deus não o fez, mas Deus os castigou por 40 anos, porque aquele povo jamais entraria na terra prometida. Aqueles que acreditaram nos 10 espias, todo aquele povo que se levantaram contra o Senhor, ninguém herdou a terra prometida, a não ser os filhos dele, a nova geração que nascesse, herdaria aquilo que Deus prometera. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? É uma história linda, uma história maravilhosa, que deveria ser, né, melhor. Aquele povo deveria ouvir Deus e entrar, mas não foi assim que aconteceu. E hoje em dia, como que acontece conosco? Nós temos a palavra do Senhor, nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo conosco, mas a que voz nós estamos ouvindo? A maioria que fala mal de Deus, a maioria que não acredita em Deus, ou nós acreditamos na minoria que acredita na herança, na promessa, na vida eterna, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, das nossas vidas, e seguimos em frente na promessa, na vontade do Pai para com nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo. É muito fácil, né? A gente ter uma opinião sobre relatório de alguém, mas e vendo com os nossos olhos?
Aqueles homens, aqueles 10 homens, eles viram com os seus próprios olhos a terra. Eles viram aquele cacho de uva que foi necessário 2 homens para carregar. Eles viram o mel, eles viram o leite, eles viram tudo. Mas como que eles viram? Eles estavam temerosos, eles temeram o gigante, eles temeram aquele povo daquele lugar, mas não acreditaram em Deus. Os 12 espias mandados por Moisés ir ver a terra prometida por Deus para aquele povo habitar. Aquele povo que vivera anos como escravo e agora estava livre. Ufa, né? Eles estavam livres. Eles iam herdar algo que Deus o prometera, né? Mas não foi assim, não. Aquele povo que há muitos anos sentia-se como abandonados por Deus, quando eles viveram ainda lá no deserto, agora eles tinham a liberdade, eles tinham Moisés, um libertador para eles, e no meio deles, um líder levantado por Deus, um Moisés ali, para liderar o povo. Mas quando eles iam à terra, 10 só viram obstáculos, apenas isso, obstáculos, dificuldade, observaram as coisas com os olhos negativos. É tipo assim, você recebe alguma coisa, eu vou ter que fazer isso ainda, eu vou ter que lutar para herdar isso, Deus tá me dando, eu ainda vou ter que fazer isso. Opa, peraí, não, assim não. Muitas vezes a gente quer as coisas de mão beijada, toma, receba. Não é assim. A gente tem que lutar para viver. A gente tem que lutar para conquistar. E muitas vezes nós estamos preguiçosos. Nós estamos temerosos. Nós estamos esperando a bênção cair do céu. Mas dependendo da bênção cair do céu, ela mata a gente. E não é assim, não. A gente tem que conquistar a bênção. O que quero dizer a nós, a todo mundo, a mim, a você? Às vezes o Senhor está nos confiando algo, nos dando algo grande de verdade para o nosso futuro, não é para agora. Mas a gente não consegue enxergar isso. A gente só enxerga o agora. A gente só enxerga os obstáculos. A gente só enxerga as dificuldades, os problemas. Mas é algo que a gente tem que resolver. É algo que a gente vai ter que enfrentar. Porque amanhã, o futuro que nos reserva é algo maravilhoso. A caminhada com Cristo não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas o que nos aguarda para o futuro não é a eternidade? Então, é dela que nós vamos desfrutar. Mas os obstáculos que nós temos hoje para herdar o futuro, a eternidade, são grandes. Sim, são grandes. Mas o Senhor, Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias, até a eternidade. E muitas vezes nós esquecemos disso. Que o Senhor está conosco na dificuldade, no problema. Em todos os lugares, Deus está conosco. Em todos os momentos, Deus está conosco, nos mostrando que Ele está conosco, nos sustentando. Mas se o temor ou o medo vier, nós esquecemos disso. A dor, a luta, com certeza vai vir para todo mundo. Mas como? De que forma nós vamos enfrentar e encarar tudo isso? Temerosos? Ah, não. Então, nós não vamos. Por quê? É difícil, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que enfrentar isso, o problema é grande, a dificuldade é grande e eu estou temerosa, eu não vou. Não é assim. Às vezes nós estamos dando ouvidos à maioria que só enxergam o pior, os gigantes, as dificuldades que nós temos que enfrentar. Vai ser difícil? Lógico que vai. Possuir a terra que Deus está dando, que Deus estava dando para eles, ia ter obstáculos grandes, enormes. Mas aquele povo também era numeroso. Mas aquele povo não sabia lutar. Mas a força de Deus, a mão de Deus que estava guiando eles, protegendo eles do frio, do calor, do sol, da noite, de Faraó, de tudo estava com aquele povo. Mas eles não lembravam disso mais. Porque eles enxergaram não, a terra lá é ótima. Não, mas lá tem gigante. Lá tem um povo morando lá. Não, se a gente for lá, a gente não vai conseguir.
e esqueceram que a mão do Senhor era com eles. A chamada para nós hoje é que não importa a dificuldade, não importa. Os obstáculos, não importa. O que estamos vivendo hoje, isso não importa. Nós precisamos ultrapassá-los para herdarmos a terra prometida, para herdarmos a promessa de Deus para conosco, para herdarmos tudo aquilo que Deus tem e quer para nós, a nossa salvação. É verdade, não importa nada que nós passamos aqui. O que importa é a gente conseguir ir até o fim. E estar com Jesus é algo maravilhoso, é algo que o Senhor Ele dá para todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje nós temos Jesus, nós temos a palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta, o Espírito Santo que nos guia e nos fortalece todos os dias. Isso é algo maravilhoso, algo que nos faz continuar, algo que nos faz permanecer confiando até o fim. Até o fim. Continuar algo que não é fácil para ninguém, mas que devemos continuar. E eu quero que você se firme no Senhor. Não se firme nas palavras negativas das pessoas. Não se firme nas dificuldades, nos obstáculos dessa vida, não. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E se fortaleça nele. Se fortaleça nele, na palavra, no verbo, que é vida. E vida em abundância, aquilo que nos dará vida, aquilo que nos dará paz, é o Senhor Jesus. Amém? Então se firme nele, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida, em meio à dor, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à sua alegria, na sua família, longe dela, junto com ela ou sem ela, mas esteja sempre com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai querido e amado, em teu nome, Jesus, nós estamos aqui. Pai querido, pois sabemos que o Senhor é quem nos sustenta, sabemos que o Senhor é quem nos fortalece, sabemos que é o Senhor quem nos guia e sabemos que é o Senhor quem nos conduz, Pai. Nos conduz à eternidade até a Ti, pois o Senhor nos escolheu, Senhor. Antes que nós nascêssemos, o Senhor já nos tinha dado nome e sobrenome. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Isso é algo maravilhoso. O cabelo da nossa cabeça, o Senhor sabe quantos tem. Oh, quão profundo, quão maravilhoso é o teu conhecimento para com cada um dos teus filhos. E muitas vezes, Pai, nós não estamos enxergando isso. Pai, nós só estamos enxergando os obstáculos, os problemas dessa vida. E estamos esquecendo de Ti. Pai querido, não permita, mas que o Teu amor enche os nossos corações. E a certeza, Senhor, que está em Ti, que está em de nos dar a eternidade, Pai. Que essa certeza venha ser viva em cada um de nós, todos os dias, até o grande encontro contigo, Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Até mais. Amém. Até a próxima. Glórias a Deus. Aleluia.